Minha vida inteira. Obrigada, tá? Põe dentro da pasta, fazer um favor. Vamos lá, queridos. Agora vai ser correria. Metodologia. Tanto o pregador quanto o professor, já vimos que é preciso usar método, né? Dissemos que é bom, porque não importa se a pessoa tem dificuldade ou não para aprender, mas todo mundo gosta de ver coisas, todo mundo gosta de entender. Lembra quando eu coloquei ali rapidinho o mapinha, vocês viram lá o grande peixe, né? Não deu para falar muito, mas só em mostrar um pouquinho ficaram entusiasmados. Ah, gente, imagina dando aula para criança. Ah, bafa. Se adulto gostou, imagina criança, né? Então a gente vê que o método é subimportante. Mas o que é um método? Método é um caminho que você vai escolher. Digamos, eu estou aqui e o meu objetivo é chegar lá. Agora que eu estou vendo um negócio bonito lá. Então eu quero chegar até lá. Aquele coração lá, eu quero chegar naquele coração que está lá. Quem não viu ainda, que nem eu não tinha visto, pode olhar. Eu quero chegar lá, então eu tenho que achar um método para eu chegar lá. Porque de repente, daqui até lá pode ter água, pode ter um mar, pode ter um rio, pode ter um monte de escada, pode ter um monte de pré, eu não sei, entendeu? E eu tenho que arrumar, valeu, isso é bonito esse negócio aí. Aí, agora é, né? Pois é, então eu tenho que arrumar um jeito de chegar até lá. Porque muitas dificuldades podem existir entre mim e aquele objeto. Ninguém dá aula sem ter um objetivo fixado. Ah, eu prego para pregar. Eu vou ensinar para ensinar. Não, tem que ter um mínimo. O mínimo, é assim, no final da minha aula, o mínimo que eu quero que o meu aluno tenha aprendido é o quê? Eu vou falar 100 coisas. Ninguém vai aprender 100 coisas que eu falei. Não existe isso, tá? Mas qual é o mínimo? Qual é a menor probabilidade de coisas que eu quero que ele aprenda? Qual é o mínimo? 30% do que eu falar? 10% do que eu falar? 5%? Então eu vou fazer tudo com que tudo aquilo que eu vou falar, de tudo aquilo que eu for dizer, eu chegue na cabeça do meu aluno aquilo que eu acho que é central. Por isso que a gente dá a aula da lição inteira, de forma resumida, mas sempre preocupado com o tema principal. Se o aluno entende a ideia principal, está de bom tamanho para mim. Até porque o ideal é que ele tenha revista e estude em casa. E já venha com conhecimento. Fica bem mais fácil. Então, tenho que usar métodos, formas para me ajudar a chegar lá. E aí, a gente até apresentou alguns aqui hoje, né? Então, o que eu preciso? Preciso ter uma mensagem. Para eu pregar, tem Mas vai adiantar alguma coisa aí dentro de vocês? Nem aqui. Primeiro funciona aqui dentro de mim ontem, sabe? Ontem, anteontem, quando eu estava estudando, preparando as coisas. Para que haja convencimento aí. Qual é o objetivo do pregador e do professor? É que no final da aula, os alunos sejam convencidos da palavra de Deus, para melhorar a sua vida espiritual, em primeiro lugar, e também a vida prática, a vida funcional, a vida do dia a dia, certo? Sim ou não? Até porque a gente falou aqui hoje, qual é o principal objetivo da educação, do ensino? É transformar? Gente, o meu objetivo, vou contar o meu segredo. O meu segredo aqui hoje é que vocês vão para casa entendendo que tanto a pregação quanto o ensino da escola dominical, que o objetivo do professor no final é que haja transformação de vidas. Esse é o meu objetivo pessoal. Eu estou dizendo para vocês o meu segredo hoje. Eu quero ir embora entendendo, acreditando que vocês vão para casa assim. No final de quando eu ensino, quando eu prego, eu quero que a palavra saia da minha vida, de mim, com tanta vida de Deus, que os alunos sejam transformados pela palavra. Esse é o meu objetivo. De tudo que vocês vão olhar no planejamento ali, esse objetivo não aparece lá. Porque esse é obrigatório, tem que estar aqui dentro da vida de cada pessoa que ensina e prega na igreja. Então, qual é o objetivo de quem ensina e quem prega na igreja? O objetivo final é transformação
De vida, só não adianta nada, a gente vai ficar falando. Sabe? E para quem já está na igreja, que a gente fala assim, a gente só fala para crente, sim, mas para transformar a vida dele, para mudar a vida dele. Precisa ouvir. Quem já ouve há muito tempo tem que continuar ouvindo, para ver se entra aí dentro, e para ver se muda a sua vida. Sabe? Porque senão fica tudo igual a vida toda. Existem muitos métodos de ensino. É impossível que eu fale todos eles aqui agora e explique cada um deles. Vou falar por alto, tá bom? Porque não tem como. Mas vocês vão ter isso na apostila. Então, por exemplo, para ensinar, eu tenho, por exemplo, eu escolhi método socrático. Método socrático. E aí começa a mostrar, por exemplo, discussões de Jesus com eles, no campo das ideias, no campo filosófico, um exemplo, né? E você vai discutindo, e um vai falando, e outro vai falando, só que o professor tem que orientar, para não virar gritaria, bagunça, não dá ideia de bagunça. Às vezes está falando mais alto e não é uma bagunça, mas para quem olha, pode achar que é uma falta de testemunho, né? Tem que saber fazer. Eu gosto muito. Ai, que pena, mas acho que saiu. Acho que esse não tinha som mesmo, não. Eu não lembro se tinha som, o Paulinho. Eu não lembro se tinha som. Ah, tem! Então bota de novo, vamos botar de novo. Isso. Ó, deixa eu botar. Deixa eu voltar. Olha, método audiovisual. Eu estou mostrando a imagem e também tem. De tudo. Então, se você passa, por exemplo, uma imagem dessa rapidinho, a criança, por exemplo, ela viaja no tempo e ela vai amar. Então, se eu tenho, por exemplo, alguma coisa que eu possa mostrar uma ideia do que era parecido, do que acontecia no início, a pessoa viaja com você. Um exemplo foi Jesus, quando ele fala assim, olhar para as aves do céu, olhar para os lírios do campo. Será que ele não estava passando por um lugar que tinha um revoedo, sabe, que tinha lá, sabe, os vários pássaros passando, ou que tinha lírios perto? Claro que tinha. Ele não falou isso no campo da imaginação, ele viu. Ele estava num lugar e dizia, olhai para as aves do céu, sabe? Olhai para os lírios do campo. Gente, devia ter um monte de lírio perto. E as pessoas, meu Deus, é verdade. Aí ele fala, sabe, que Deus cuida. Então, se eu tenho noção do que é lírio, ótimo. Se eu não tenho, mas eu trago o lírio para a sala de aula, se for o caso, a pessoa, eu, por exemplo, sou alérgica ao cheiro dele, mas quem não é alérgico vai querer cheirar, vai querer olhar. Tem gente que nunca viu, mas quem mora na cidade, sabe? Dependendo da idade, vai querer tocar, vai querer ver. Ou então mostrar uma imagem de como é que é. Ajuda ou não ajuda o método audiovisual? Não ajuda? Ah, tá. Na verdade, vou falar para vocês uma coisa. Todos os métodos, os que eu vou falar rapidamente, e mais os outros que existem muitos, são muito eficientes, mas esse aqui é sem igual. É sem igual você ouvir e ver a imagem ao mesmo tempo. Você guarda muito mais, sabe? É uma coisa impressionante. Ai, fala sério. Método de narração. Ele retratava. Outras vezes se notava nitidamente que ele aproveitava as ideias das pessoas ao redor, do que acontecia no dia a dia, e ele contava uma história. Se você observar, ele nunca dava nome de ninguém.
porque as pessoas se conheciam. As pessoas que viviam naquela comunidade tinham conhecimento daquilo que ele estava contando, tá? Então, quando ele fala da palavra do semeador, o semeador saiu a semear. Tipo, devia ter uns 10 semeadores ali perto, ou 1000, sei lá. Então, ele vai contando. Mas, para narrar, tem que saber contar a história. Nem todo mundo sabe contar a história. Já viu o pregador que vai ler um texto bíblico, que ele começa a contar a história, e você, como eu falei há pouco, não passa emoção nenhuma da história que ele contou, ou que ele conta, a história não está bem contada, mas você conhece a história bíblica, e você percebe que ele omitiu uma coisa que era super importante daquela história, e aquilo faria toda a diferença daquela pregação dele? Gente, eu já vi. Sabe? Porque não sabe contar a história. A história, você não tem que só conhecê-la enquanto história, você tem que saber também falar. Nem todo mundo é bom contador de história, sabe? Um bom pregador, ele tem que saber contar histórias. Ele tem que saber fazer as caras e bocas que eu falei agora há pouco, tá bom? Ele tem que se envolver com ela e memorizá-la. Método de leitura. Leitura. Jesus chegava lá na... texto e falar em cima dele. Método de leitura, só não pode ser longo, tá, gente? E outra coisa, ninguém é obrigado a fazer nada. Um aluno na escola dominical, por exemplo, não é obrigado a fazer leitura alguma, nem fazer oração, nem fazer nada. Nunca obrigue ninguém a fazer nada, nunca. Peça, por favor, pergunte se alguém gostaria de fazer, mas porque tem gente que não aceita. Tem gente que tem dificuldade em estar de frente com as pessoas, ou ficar de pé, chamar atenção para si, ou não sabe ler direito, ou não faz concordância verbal correta. Então alguém vai rir, ou vai fazer uma cara estranha, vai ficar achando que está rindo dele, ou realmente está rindo dele mesmo. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Evitar de expor pessoas. Diga, evitar de expor pessoas. Pelo amor de Deus, é um perigo, tá? Método de ensino individualizado. Já falei. Tem dificuldade maior de aprendizagem, dislexia, etc. Então, a pessoa de um atendimento de mais tempo. Às vezes a pessoa tem um problema cerebral, teve um AVC grave, ela fica mais lenta, precisa de ajuda. Então, uma aula com a pessoa sozinha, ou então com menos gente, ou sem gritaria, num lugar mais calmo. Por exemplo, um autista, ele não vai conseguir ficar num ambiente onde tem som alto, um barulho desse que a gente passou aqui agora do dinossauro, ele enlouqueceria aqui dentro, gritaria, faria escândalo, entendeu? Porque não consegue, é uma coisa inaceitável para o autista, ficar num lugar que tem determinados tipos de sons. Ficar no meio da igreja cheia, existem pessoas que não conseguem fazer isso. Repito, o autista também tem essa dificuldade. Então temos que aprender a respeitar. Se você consegue trazê-lo à igreja, glorifica a Deus por isso. Então não fica explorando muito, que pode dar erro, como dizem, né? Tipo, se a pessoa fica nervosa e acabar, que nem ela aprende e nem os outros também. Então, mas vamos deixar sem dar o atendimento? Não. Vai atender a pessoa, só que pode ser em um momento mais calmo, numa sala, um ambiente mais tranquilo, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu isso? Jesus fez isso com a mulher samaritana, quem lembra disso? Ele vai falar para ela, sozinho com ela. Ele deu tempo a ela, ele queria falar com ela. Ele sabia que era necessário falar sozinho com ela, por N situações. E aí foi super importante para ela, essa atenção que ele deu para ela, especificamente falando. Método de tarefas, ele fazia muito. Ele está jogando para eles tarefa. Tipo, ele podia de imediato ter feito já ali alguma coisa, um milagre de alimentá-los, porque já estava na cabeça dele fazer isso. Tanto é que ele sabia que eles não tinham como alimentá-los. Mas ele os provou e ele mostrou para eles que tinha que ter fé para isso. Não é só reclamar, tem que fazer alguma coisa. E mostra para a gente também isso.
Nós temos Jesus conosco, nós temos a Bíblia Sagrada conosco, o Espírito Santo do Senhor está conosco, e a gente fica o tempo inteiro reclamando: faça, pastor, faça, pastor, faça, pastor. Mas o Senhor, antes de falar para o pastor, ele fala: dá-lhe voz de comer. A atitude tem que vir da gente também, tá bom? Então vamos parar de ficar falando, reclamando tanto e trabalhando mais, tá bom? Então, método de tarefa, todo mundo trabalhar. Método participativo, todo mundo participa de tudo. Participa desde a preparação. Importante chamar pessoas da classe que mostram um desejo de aprender e preparar a aula junto, planejar junto, pegar um material didático: a gente vai usar tal material, bora fazer juntas. A pessoa aprende a fazer e ela depois aprende até a se colocar e dar espaço para ela falar também. Então, um método participativo, isso é muito importante. Método demonstrativo, Jesus sempre demonstrativo, ele é ótimo, porque a pessoa faz e a pessoa incentiva o outro de também fazer. É aquelas que a gente vai aprendendo como fazer, fazendo. Não é assim que a gente faz, né? Pois é, né? É o método do exemplo, é ensinar fazendo. Imagina ter filho, menino, menina, não importa, menino, menina. Aí cresce a vida inteira vendo a mãe fazendo arroz e nunca aprenderam a fazer arroz. Aí a mãe viaja, o pai viaja, aí as crianças estão, os adolescentes morrendo de fome dentro de casa porque não sabem fazer arroz. Como não sabem? Viram a vida inteira. Mas tem hora que você pensa assim, aí você liga: não, estamos sem comer. Ué, por que não comer? A gente não sabe fazer o arroz. Mas a mãe fala: mas você não me via fazendo? Ver você fazendo é uma coisa, trazê-lo para perto de você e dizer quais são, estas são as etapas, esses são os ingredientes, é assim que se faz, e fica do lado e diz: agora é sua vez de fazer. É isso que Jesus quer que você faça. Discipular, digam discipular. A igreja desse século discipula muito pouco. No século passado, eu lembro que o pastor, eu chamo até hoje de pastor Josafá, que ele faleceu, muito novo, com 33 anos, mas era um homem incrível, incrível. E eu lembro que o que aquele homem fazia na igreja era discipular, pastor. A preocupação com o irmão, eu falei até hoje, eu chamo de pastor, ele era presbítero. Você vê como isso influenciou em mim, o respeito, o povo da minha igreja, na minha época de adolescente, entendia que aquele homem era um homem de Deus, de todos os sentidos. E o que ele fez enquanto era vivo era discipular. Se ele pregava, ele estava discipulando. Se estava ensinando na classe, ele estava discipulando. Ele ia visitar, estava discipulando. Era uma coisa impressionante. Sempre levava alguém com ele. Ele chegava na casa dele, estava estudando, sempre com alguém perto. Sabe, ele ensinava, ou ele fazia pesquisa, tinha poucos livros, mas ele procurava pesquisar. Naquele tempo não tinha internet, há muitos anos isso. E eu lembro que ele tentava mostrar para as pessoas que iam lá para a casa dele estudar com ele, como é que se faziam os minutos, como é que se faziam as pregações, como é que se preparava a aula. Eu ficava babando, sabe, eu achava aquilo maravilhoso. Aprenda a discipular, tá bom? Ok? Método de preleção ou expositivo. Quando a gente alguém que sabe falar que não ouve, que precisa de libras, de linguagem de sinais, para entender o que eu estou falando. Eu estou olhando para cá de propósito, para eu não olhar para vocês. Só faz se tem. Não escutei. Então, todo mundo que tem aqui é ouvinte? Ótimo. Ótimo e não ao mesmo tempo, porque o bom seria que na igreja tivesse gente assim. Eu queria muito estar numa igreja onde nós tivéssemos dificuldade demais para falar.
sabe? Onde tivesse gente, onde tivéssemos autistas, pessoas com deficiência mental. Eu queria que ter uma igreja onde as pessoas com deficiência física, daquela, sabe, que todo comprometido estivesse por todas as partes da igreja possíveis de ingressar. Eu queria fazer parte de uma igreja onde a gente tivesse cegos aqui e que a gente pudesse, sabe, ajudar a pessoa, ajudar, aspas, né? Porque é direito deles a terem atendimento. Eu queria ter o problema, aspas, sabe, de a gente tentar selecionar professores, pessoas para atendê-las. Olha que problema maravilhoso. Não, mas para muita gente vai dar dificuldade, é difícil, é gasto, é mais gente que tem que ensinar, é mais gente que vou ter que trazer gente. São vidas, e são vidas com almas, queridos, tão preciosas quanto as suas. No entanto, muitas delas não vão à igreja, estão em casa agora, a maioria. Garanto que na comunidade tem, mas não entram, porque se vierem aqui agora, eu falei o tempo inteiro sem ter ninguém que traduza o que eu estou falando para Libras. Sabia que é lei? Vou nem olhar para você, dona Ifã. É lei. É lei. Sabia que, sabe por que eu comecei a usar os televisores? Porque quando eu me tornei especialista em educação especial, e eu fui trabalhar em inclusão, eu descobri depois em várias... Na nossa Constituição brasileira, inclusive, é uma das melhores do mundo em relação à educação especial. Você não tem noção do que é a nossa Constituição em relação à questão da inclusão social. E eu lembro de uma lei que falava que todo o ambiente público, a igreja se encaixa nele, é obrigatório ter um intérprete em Libras enquanto a pessoa fala, não é ao mesmo tempo que eu falo lá em língua portuguesa, estou usando aqui a verbalização, a exposição, tem uma pessoa do lado traduzindo. Você já vê isso na televisão hoje em dia? Está atrasadíssimo, você está atrasado desde os 90. Agora há pouco tempo que começou a passar na televisão lá. E aqui tem que passar ao mesmo tempo o texto que eu estou falando. Que lindo mesmo. Aí foi quando eu acordei, sabe, Lu? Eu me despertei para a necessidade que as igrejas que usavam esse método para a música, porque só era usado para a música, eu entendi assim, opa, então, peraí. Então eu vou passar as minhas mensagens de forma visual. Vai ajudar quem é ouvinte, quem não tem dificuldade auditiva, vai conseguir acompanhar. Mas quem tem dificuldade auditiva, pelo menos ele vai ler o que eu estou falando ali. Claro que eu estou falando mais, mas ele entende pelo menos o resumo, ele está entendendo. Vocês sabem ler. Entenderam? E eu sou a louca que tem a coragem de pedir uma televisão para pôr sobre uma mesa no púlpito das igrejas, porque a televisão é uma ideia de pecado. Pelo amor de Deus, é muita ignorância. Todo mundo está queimado já. Todo mundo queimadinho. Nada, queridos. Salvos pela graça e dá bem. Vocês estão entendendo? A coisa é séria. Então eu estou expondo, estou falando, estou usando expositivo. O que é você ensinar expositivamente? Está falando. É impossível a gente não ensinar ou não pregar com método expositivo, porque a maioria das pessoas ouvem, sim ou não? Mas temos as exceções, que para quem deveríamos ter também atendimento simultâneo, inclusive. Ficou claro isso? E eu só estou falando do visual. Abafa, querida, essa já doeu mais. Isso é uma coisa que eu falo há anos. Gente, como a igreja é impressionante. Os pastores, os irmãos, vocês falam tanta coisa na igreja, e eu fico pensando assim, o mínimo, não se pensa no mínimo, eu não estou falando de conforto, não estou falando de direitos, tá? No mínimo, aqui tem na igreja até bem acessível, mas há igrejas que realmente toda ela é de escadaria. Então, e quando fazem uma rampa, ainda fazem ela errada ainda, né? E não chegam onde... E não chega no lugar correto. Tá. Não chega a banheiros.
Banheiro é fundamental. Gente, sabia que é obrigatório todo banheiro de lugar público, inclusive a igreja, ter um banheiro separado para pessoas que foram colostomizados? Pessoas que usam aquela bolsinha do cocô e do xixi? E tem numeração, João já viu isso comigo, que eu fui estudar como é que era feito. O João me ajudou lá na medida. Tem medida do banheiro, tem medida da pia, tem medida de tudo, lugar para jogar o saquinho usado. É lei. O tamanho da porta, o tamanho do vaso, a entrada. Eu estou falando de um banheiro de colostomizado. A pessoa que fez colostomia, ela não consegue sair de casa muito, porque ela não tem onde trocar aquilo. Você vai num banheiro de banco ou restaurante, o que for, você não acha esse banheiro. Mas hoje discute se entra uma pessoa que, entendeu, né? Homem, se entra uma mulher. Oi? Sim, não tem idade para ter um problema disso e precisar ter. E aí, faz o quê? Nem em hospital você acha. Nem em hospitais, ela está falando certo. Dificilmente você vai achar um lugar desse. E aí está errado aonde? Aí eu fico pensando, olha só. Aí a gente começa a se justificar. Nem no hospital, nem na escola, nem no banco. Mas não interessa, a igreja tem que ser Ai, não ouvi, a igreja tem que ser? A igreja tem que aprender a seguir as regras, as leis, principalmente aquelas que têm a ver com o lado social. Porque atende as pessoas, atendendo pessoas, atende as vidas. Não foi isso que Cristo fez, não. Jesus, no século I, o que ele mais se preocupou foi com as pessoas, em especial, enquanto vidas humanas. E ele se preocupou muito com a parte social da época. Foi com a fome, foi com a doença, sabe? Foi com como ser tratado, a questão do litígio, então da separação, e etc. Tipo, o leproso não podia ficar perto. Realmente, doença pegava e pega. Mas mesmo depois de curado, tinha que ter uma comprovação assim, dificílima para conseguir comprovar. E garanto a vocês que depois não conseguia ser inserido na sociedade, porque no fundo ninguém acreditava totalmente. Aí eu falaria 5 dias, porque é minha praia, né? Começaria a citar leis, não vai dar certo esse negócio. Então, bora. Então, rapidinho. De tudo. Então imagina, de tudo, experimentar alguma coisa. Eu lembro quando eu sou professora montessoriana, então quando eu trabalhava em escola, eu lembro que quando eu ia ensinar a fração para as crianças, quando eu trabalhava com crianças pequenas, eu trabalhei 3 anos e meio só com pequenos, depois já fui para adulto. Mas eu lembro que quando eu trabalhei. Eu fui muito boa no que eu fazia, porque eu fazia do coração, eu fazia o melhor possível. E eu lembro que quando eu fui fazer fração com os meus alunos, eu pedi material, eles trouxeram uma escola rica. Escolas que tinham condição financeira, que a escola montessoriana é uma escola que ela é mais cara por todos os materiais que ela vai oferecer. E que o governo deveria fazer algo parecido, porque não é tão caro assim não. Na verdade, mais caro seria o especialista, né, as pessoas que trabalham lá. Mas o material pode ser usado de sucata, tá? E aí eu lembro que eu pedi o material da pizza, então eles trouxeram, eu trabalhei líquido, trabalhei quilo, trabalhei tanta coisa com eles ali, levei eles para a cozinha. Eu lembro que eles tiveram que eu arrumei uma receita fácil. Eles misturaram as coisas, estão percebendo? Eles mexiam na massa, eles abriram a massa, eles puseram a massa nos tabuleiros. Só na hora de assar que a gente chamou a tia da cozinha. A tia da cozinha veio, ligou o forno e botava. Depois elas fizeram um molho. Vocês estão entendendo? Quando ficou pronto, esse foi o lanche coletivo. Todos comemos das pizzas que eles trouxeram material e que eles fizeram.
Você acha que uma aula dessa não é irresistivelmente gostosa? E inesquecível? Nem eu esqueci, imagina eles. Vocês estão entendendo? E eu tinha autista, eu tinha deficiente mental moderado, tudo misturado. 15 alunos, mas eu tinha uma quantidade. Vocês estão entendendo? Tinha os níveis de dificuldade, chamados de nível de dificuldade para você trabalhar. E todo mundo se metia ali e trabalhava. Agora, para pensar, quando eles comeram, 1% no mínimo eles guardaram de conhecimento. Sabe? Quando eles tocaram, 1,5% pelo menos eles aprenderam alguma coisa. 3,5% que eles estavam sentindo o cheiro dela assando, ou do molho para colocar na pizza. Vocês estão conseguindo? Tá. 11% quando eu falava, põe isso, põe aquilo, ó, audição. Aí eu dizia, e quando eles viam tudo isso acontecer ao mesmo tempo, a visão, pega isso tudo junto aqui, gente. Memória afetiva no mínimo. Memória afetiva no mínimo. A gente guarda a memória afetiva e não esquece a fração. E não esquece. E aí, então, vocês vão ver da quantidade. Métodos de pregação. Na pregação, a gente não vai conseguir fazer todos os métodos que a gente usa no ensino. Mas a gente também está lá no texto. Sermão textual. Você pega um texto completo. Eu usei João 10, 9. Fala comigo. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Mérida. Está entendendo? Isso eu estou lendo a Esther, capítulo 1, versículo 14. Não sei ler Bíblia assim. Você lê Bíblia do início ao fim, para ter conhecimento dela como geral, isso se lê assim, todo tipo de livro. Do início ao fim primeiro. Depois você já conhece a Bíblia por inteiro, isso aspas, né? Que ninguém vai conhecer tudo, mas você faz uma leitura completa dela, é que você vai selecionar. Eu quero estudar sobre Esther, então eu vou lá estudar sobre Esther. Eu quero estudar sobre santificação, eu vou estudar só sobre santificação, porque há todos os versículos que falam disso. Mas a princípio, se eu não tenho uma leitura completa dela, eu não posso sair tirando um versículo daqui e dali, porque eu não vou entender o contexto. Por isso, quando alguém vai se matricular no seminário, há uma pergunta: você fez a leitura geral, total da Bíblia? Se não fez, não se forma, queridos. E você vai botar lá, sim ou não. Se você mente, o problema é seu. E eu acho legal essa parte que ninguém tem como averiguar, né? Ah, como averiguar? Só não fez isso, não. Então, acredite na sua palavra. Agora, se você está mentindo, o problema de quem é? Desculpa, seu, né? Então, para estudar a Bíblia, existem métodos também, tá? E eu tenho que seguir metodologia, ok? Tenho que ir lá estudar. Por exemplo, tem um método que eu vou pesquisar. Deixa eu botar aqui que eu acho que eu corri. Acho que eu passei. O método analítico, por exemplo, é aquele que faz análise. Então, se ele faz análise de um texto, ele se preocupa com os pormenores dele. Aí a gente vai usar, a gente dá a ideia de telescópio. Sabe o que é o telescópio? Uma coisa que pega uma coisa quase... Então ele começa a entender. Não entendi, meu amor. Hã? Eu falei o quê? Ai, me desculpa, porque é o próximo, perdão. Ai, meu amor, não faz assim, fala alto, faz assim. Desculpa, é microscópio. É que o outro é telescópio. Ah, já me ligaram, tá, coração?
Então é o microscópio. Por isso que alguém ficou assim olhando para mim. Tá calado, não pode mentir não, pastor. Gente, eu errei mesmo. Eu quero ir para o céu. Então, microscópio, que o outro com seu telescópio. Então, obrigada, coração. Ele ama telescópio. O microscópio, ele vai mostrar lá aquelas coisas que você nem enxerga no dia a dia, não consegue ver, né? Pega um líquidozinho e bota lá. Assim tem que ser esse estudo, tá? Você vai ler alguma coisa, escolher na Bíblia, e você vai pesquisar muito. Lembra da parábola do bom samaritano? Se você for falar sobre a parábola do bom samaritano, você vai ter que ler a história toda e depois separar cada personagem e observar a atitude de cada um. Mas assim, não é só ler num único texto. Existem outros textos dos evangelhos que vão repetir, algumas parábolas se repetem, a maioria delas se repete. Então, leia como um fala, como um evangelista fala, como o outro fala, como o outro fala. E você vai observando o que tem num que não tem no outro, e aquilo vai casando e vai pesquisar. Quando você for ver, aquela vai ficar super legal, porque você vai fazer um conhecimento muito maior. Método científico, sintético de estudo bíblico. Sintético já fala. Esse sim é o telescópio, tá bom? Então você vai usar, tá? Aqui passei pra caramba. Método sintético de estudo. Sintético é de síntese. Você vai diminuir, você vai estudar especificamente uma coisa. Por exemplo, é um método para compreensão da mensagem central de cada livro. Você pega, por exemplo, um livro de Jonas. Então, qual é a ideia principal ali? É arrependimento. Então você estuda arrependimento dentro do livro de Jonas, que é a ideia principal. Mas fica preocupado, igual aquele que eu falei agora há pouco, de se preocupar e de ver cada um. Nesse caso, não. Porque nesse caso eu só quero a ideia principal. Eu não estou preocupada com cada um, mas deveria fazer, tá? Eu sou o tipo de pessoa que pode ser o método que for, eu vou ficar estudando, lendo tudo, vou ficar pesquisar, porque eu acho que o professor tem que estar sempre sabendo além. Método temático de estudo bíblico é aquele que segue um tema e ele vai estudar, por exemplo, a fé, vai estudar sobre salvação. Então é importante ele se aprofundar naquilo. Método biográfico de estudo bíblico. Biográfico, estou acabando já, tá? Significa biografia, é sobre a vida de alguém. Gente, imagina você fazer, alguém pregar sobre Abraão. Imagina, não, que eu já vi umas coisas dessas. Alguém quer chegar e quer pregar sobre Abraão. Se você não especifica o que você quer estudar sobre Abraão, sobre o que você quer pregar sobre ele, você tem que ler tudo. Mas na hora de falar, você tem que especificar o que você quer falar da vida de Abraão, porque é desse tamanho. Assim como José, assim como Moisés, assim como Davi, sabe? São muito grandes, o próprio Senhor Jesus. Então você tem que diminuir. Método sintético, que ele vai sintetizar, diminuir aquele do telescópio. Método tópico, aquele que vem por tópico. A ideia principal, aí vem a lição de escola dominical é por tópico. Item, subitem, que eu falei agora há pouco, tá? Então ele vai investigar por tópicos, devagarinho. Para terminar, a questão da avaliação. Quando um professor de escola dominical, ele está dando aula, ele, já falamos que 45 minutos a 50, gente, é tempo, vou dizer que para aprendizado, não estou falando que é pequeno ou não, eu acho sempre que é muito pouco qualquer tempo. Se fosse 5 horas eu acharia pouco, imagina 45 minutos a 50 minutos, porque Bíblia é infinita, o conhecimento de Deus, se você estuda, só vai acrescentando, mas a gente tem que seguir regras, até porque todo mundo se cansa, quer ir para casa, já estão todos morrendo de vontade de ir para casa, estou vendo. Então imagina, eu posso avaliar? Posso. Aí a revistinha tem umas perguntinhas lá atrás, que na maioria das vezes, me desculpem, eu não usaria nenhuma delas. Na maioria das vezes. Às vezes, uma vez na vida, uma vez em cada 10 anos, eu usaria uma. Mas eu montaria minhas próprias perguntas. E as minhas perguntas, elas são sempre dentro da lição daquilo que eu pesquisei, que tem a ver com o que está na revista, mas nem sempre coadunam, são parecidas com a que estão nas perguntas que o autor botou lá. Porque meu aluno, eu quero outro, que eu tenho uns objetivos para ele. Eu não tenho os mesmos objetivos, nem sempre os mesmos objetivos do quem escreveu a lição. Então, o professor que está na sala de aula, ele vai usar uma coisa chamada avaliação diagnóstica. O que é isso? Diagnóstica, mostra diagnóstico, certo? Aqui que o médico faz. O médico faz, quando a gente vai a primeira vez no médico, ele faz uma coisa chamada anamnese. Digam, anamnese. É uma pesquisa. Gente, quando você vai a primeira vez no médico, médico bom, ele pergunta como, até como você nasceu, né? Foi parto normal, que tem criança aí. Foi parto, né? Pergunta tudo, como é que foi, como é que não foi, se você operou. Comigo ele perguntou, você já fez quantas cirurgias? Fui ontem. Fiz 6. Então, quais são elas? Quais remédios você toma? Ele não pergunta assim? Isso é uma anamnese, porque ele não me conhece.
conhece, então ele quer ter uma noção, mas pelo menos por alto, do que ele pode fazer comigo. Essa é uma avaliação diagnóstica, é o que o professor faz na classe. Durante todo o período em que ele vai trabalhando com a classe, ele vai fazendo diagnóstico de quem sabe certas coisas, quem sabe menos outras coisas, quem sabe ler, quem tem dificuldade. Não é que alguém falou, não, ele vai observando isso. Ele vai vendo quem é que gosta de ler, tem aluno que não gosta de ler, tem gente que gosta de orar, tem gente que não gosta de orar. Então ele vai fazendo diagnóstico. E tem gente que sabe mais aquele assunto que eu estou falando hoje, eu vou falar hoje, tem gente que sabe menos. Então ele vai observando, e aí ele vai jogando perguntas durante a aula, e o aluno vai respondendo. Conforme o aluno vai respondendo, isso já é avaliação. Ele não precisa ter uma coisa, pode ter coisa escrita. Eu já frequentei a igreja que tinha provinha, mas tem umas coisas assim que eu não sou muito a favor. Porém eu entendo que para cada classe, ainda mais quem tem sala de aula para isso, e o professor tem tempo, ele pode fazer se ele souber fazer. Tá? Eu só acho preocupante quando é assim, igreja que tem... Como é que as pessoas ficam no ambiente? Não tem como fazer prova aqui, gente, me desculpa. É muito complicado. Agora, falando pode, tá? Você pode fazer avaliação enquanto você está falando. Coisas que eu fiz aqui hoje várias vezes. Eu ia falando algumas coisas, vocês iam falando, alguém ia falando junto. Isso é avaliação também. Na pregação, eu não consigo fazer isso. Porque uma coisa que acontece na pregação é que eu falo e vocês ficam mudos. No máximo, glorificam a Deus, certo? Porque não é ético que vocês levantem a mão e façam perguntas enquanto alguém prega, não é verdade? Certo? Por causa de uma questão ética, de educação, de respeito. Infelizmente, eu já vi pessoas falarem errado, mais de uma vez no púlpito, a gente lá embaixo saber que está errado e, infelizmente, não poder interferir. Também por respeito a essa pessoa, para não colocar numa situação difícil. Mas é muito complicado. Então, como é que o pregador sabe? Se não na aula da escola dominical, o professor vai saber se o aluno entendeu ou não, muitas vezes, através de quando ele pergunta, o aluno responde. Mas no caso do pregador, como é que eu sei que deu certo? Alguém sabe? Pela ação do Espírito Santo. A principal é por causa da gritaria, é porque o povo pulou, é porque o povo está dando flechada. Isso é indicativo que tem o Espírito Santo na igreja? Desculpa, queridos. Eu sei, uma vez o pastor da minha família disse uma coisa há muito tempo atrás que eu nunca esqueci. Eu sempre falo para o João isso. A igreja de hoje romantiza muitas coisas. Eu amo essa frase sua. E é verdade. Os irmãos romantizam muito certas coisas, principalmente em relação ao Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo, ele chega quebrando tudo, sabe? Quebrando tudo, o pessoal pulando e quebra. Não, gente, o Espírito Santo, ele é educado, ele é respeitoso, sabe? Ele não envergonha ninguém, não vai mandar ninguém dar uma palavra para o outro de profecia para destruir a vida do outro, não. Ao contrário, queridos, pelo amor de Deus, mas cuidado. Então, como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque houve um derramar de sentimentos. As pessoas ficam, muitas vezes, o pregador, na Assembleia de Deus, ele tem a ideia de que a pregação dele está boa enquanto todo mundo está gritando, glorificando, e não. Às vezes, até a gente pode avaliar isso, mas às vezes a pessoa, quanto mais quieta, mais ela observa, mais aquela palavra entra. Eu sou assim. Eu, para vir falar, eu tenho que ser um encher tão grande que eu já me refleti tanto que aquilo está me consumindo, já não aguento mais, porque eu fico comendo aquilo, deglutindo aquilo devagar, e eu, sabe, igual rumino, entra, volta, rumina de novo. Vocês estão entendendo? Enquanto você faz isso, é refletindo, e você vai mudando, vai se transformando. Pode aí sim ter uma ação do Espírito Santo no sentido claro para os irmãos verem, não que tenha que fazer isso, mas às vezes a gente acaba com tanta alegria expondo isso visivelmente. Mas qual é o máximo da pregação? É a salvação, não é o grito, não é alguém se manifestar com o demônio. Ele saiu, o demônio saiu, é a manifestação do Espírito Santo, sabe? Mas ficar alegre, todo mundo está endemoniado na igreja, isso não, querido, pelo amor de Deus. Sabe, ver púlpito, todo mundo assim, caindo no chão, se debruçando, gritando, sem vergonha. Pelo amor de Deus. Então, derramar do Espírito Santo, salvação de alma, cura, libertação. Às vezes você não fica sabendo de nada disso na hora.
Nada disso na hora. Vai embora. Eu prego muito nas igrejas. Vou embora. Às vezes fico 10 anos sem ir naquele lugar. Volto depois. Eu lembro que a gente estava no Mato Grosso, fazendo 10 dias lá de evento lá. E eu lembro de um dia que a gente estava numa igreja, dando palestra para casais nesse dia. Lembra disso, amor? Aí veio um casal num lanche lá, e ele veio com ela e disse assim: irmã, eu conheço vocês. Eu falei: é mesmo? Disse: é. Eu conheço vocês lá do Espírito Santo. Eu falei: oh, que maravilha, eu não tô nem... E eu pensei: o que eu falei nesse dia, né? Fiquei avaliando. Aí ele disse: ó, naquele dia, a irmã vocês estavam falando também de harmonia conjugal, e Deus mudou nosso casamento. Deus mudou a nossa vida. Gente, você tem noção do que é isso? Anos, faziam-se anos que a gente tinha ido para o Espírito Santo, ficou 2 anos indo todo final de semana para lá fazer a obra de Deus. E o interessante é você ver a mudança. E às vezes você não vai ficar sabendo, nunca saberá o resultado. Mas eu creio, você crê? Que por onde você passou, Deus te usou e tem te usado, e que pessoas têm sido mudadas, o nome do Senhor tem sido honrado e glorificado. Eu creio por fé. Mas eu me esforço também. Então a pregação, eu tenho como ter avaliação? Sim. E qual é a avaliação final? Repitam lá vermelhinho: mudança de vida. Então, outra coisa importante: toda vez que eu dou aula, toda vez que eu dou um curso, toda vez que eu dou uma palestra, toda vez que eu prego, eu me autoavalio. Aprendam a fazer isso. Primeiro, nenhum professor pode achar que ele fez o melhor. Eu sempre, até na escola comum, quando eu dava aula, me esforçava a fazer o melhor. Quando eu ia embora, eu pensava assim: Jenny, eu poderia ter revisto mais aquela parte. Eu poderia ter preparado aquela prova, aquela avaliação melhor. Eu poderia ter feito diferente. A mesma coisa na igreja. Um professor tem que sempre pensar assim: eu poderia ter dado uma aula muito melhor. Eu podia ter estudado muito mais. E se eu vou pregar, isso fica muito mais dentro de mim. O que é que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, que não foi suficiente para vir uma alma para Cristo, ou para depois, se eu for só da mesma igreja, conheço as pessoas, não vê mudança nenhuma na vida do fulaninho, ou da fulaninha, onde que eu sei da vida dele, sei que é todo errado. Talvez seja o próprio julgamento que eu faço. Entenderam? Todo professor e todo pregador, ele tem que ser como um inconformado. Nunca se conforme. Tomar cuidado com o púlpito, tanto na sala de aula como no púlpito, para ver se você está falando a verdade. Nunca mentir para o pessoal. Nunca ficar achando que você é o máximo, melhor, porque você não é. Ter cuidado com a dignidade do púlpito. Cuidado com o púlpito. Isso aqui é um lugar... Gente, todos os espaços da igreja é santo, mas quando alguém está usando da palavra de Deus, falando de Jesus, isso aumenta muito mais a responsabilidade. Então o púlpito não é lugar de brincadeira, não é lugar de reverência. Então temos que evitar linguagens impróprias na aula ou então no púlpito. Temos que tomar cuidado. Eu já vi isso aqui na internet. Pastor ungindo órgãos sexuais femininos, pelo amor de Deus. O que é isso? Botando o azeite ele mesmo, o outro fingindo que está cheirando pó. Eu estou tão cheio de Deus que eu vou cheirar a Bíblia. Eu sei que lá não tinha o pó, mas quando você faz isso, você está diminuindo, você está querendo colocá-lo no mesmo patamar que lá no mundo fazem com as outras coisas. Ela está acima de qualquer coisa. A Bíblia, ela pode estar por debaixo de tudo isso aqui, ó. Pode estar uma montanha em cima dela, mas mesmo assim ela vai ser a base de todo conhecimento. Como assim? Diminuir o poder dela? De jeito nenhum, jamais. Mulheres e homens que não se vestem direito. Eu botei a estrelinha, não é porque ela é conhecida. Gente, pelo amor de Deus. Ah, tá, agora que entenderam? A pessoa já sabe que tem um corpão, já sabe que já chama atenção normalmente, ainda vai cantar ou pregar com a roupa transparente ou uma roupa totalmente apertada. Queridos, não tem santo que aguente. E de inveja, né? Porque nós vamos morrer de inveja. Pelo amor de Deus, gente. Nós somos seres humanos. Cá entre nós, minha amiga. Somos, a gente não aguenta também não. Esse negócio é sério. Não é não, Lu?
A gente não tem um corpo desse, querida. Ou já teve, eu nunca tive. Sabe? E é muito difícil. É muito difícil. Aí vem o outro. Ai, era para tocar. Eu esqueci de colocar aquilo lá para funcionar. Não dá tempo também, deixa para lá. Esse aqui, ele vai pregar, daqui a pouco ele bate e quebra tudo. E era a Santa Ceia, cai pelo chão e ele fica um cara de bobo. Acabou a ceia. E eu acho engraçado que o pastor, aqui eu esqueci de botar para. Tu consegue clicar em cima lá para mim? Que eu esqueci de botar para ser o clique. Acabou a ceia e o pastor fala assim: continua. E sou eu, disse: irmão, desça. Irmãos, vão acabar, olha só, glória a Deus, a ceia vai ser amanhã, porque a ceia será impossibilitada por causa disso, entendeu? Deixa para lá, deixa, Paulinho, cadê o tempo? Obrigada, Paulinho, vou trocar, deixa. O pregador e a ética cristã. Eu não botei estrelinha aqui, olha para cá. Nesse caso, eu não botei estrelinha no rosto, porque isso aqui é sabido no Brasil inteiro e fora também, tá? Mas não vou citar o nome, mas ninguém aqui, todo mundo que é da uma certa faixa etária tem noção do que isso aconteceu. Gente, olha só, preste atenção nisso aqui. Respeite a religião ou seita, ou seja o que for, de qualquer pessoa. Respeite. Respeitar não quer dizer que você vai seguir, mas respeito é uma coisa importantíssima em tudo em nossa vida. E até para ganhá-los para Jesus, a gente tem que ter esse respeito, tá bom? Respeito. Não pode falar mal, não pode quebrar, não pode nunca fazer isso, tá bom? Uma coisa é você falar de Jesus para alguém que tem, por exemplo, um centro de macumba, já aconteceu isso, e lá falou de Jesus, a pessoa de Jesus como Salvador, e ela, se ela quiser se desfazer, mudar, fazer o que for, o problema é dela. Tá? Mas não é isso que a gente tem que pregar. Tem que pregar a mudança em Cristo, a transformação, a salvação. E ela, se quiser fazer, que faça. Se quiser também, é problema dela. Tá? Outra coisa, alugar o púlpito ou dividir o púlpito com políticos. Gente, pelo amor de Deus, mas esse ano que é ano de eleição, este lugar é santo, todo ele, não é só aqui não, todo ele, mas já falei, aqui quando você está usando a Bíblia, pelo amor de Deus, queridos, aí a coisa fica mais séria ainda. Aqui é lugar de Bíblia, lugar de pão da vida, de água que corre, oh, aleluia, que nunca que acaba, a água de Deus. Como pode você dividir esse lugar com alguém que vai falar? Você pega só, eu já vi, tenho 50 minutos para falar, pego 20 minutos e dou para o cara que é político, para ele falar, não tem que dar 1 minuto para ele falar. Primeiro que você não é crente, nem no púlpito ele tem que subir. E se ele for servo, ele vai subir como servo, vai adorar como servo, vai terminar, vai embora, acabou o assunto. Entendeu? Não tem que fazer isso não, gente. Está acabando, correndo. Outra coisa rápida que eu acho importante. Citação, nunca cite nome de pessoas, nem na aula, nem em púlpito. Ao citar, cite apenas se for, por exemplo, uma frase, um texto que alguém falou, um fragmento de texto de alguém e que realmente é verdadeiro, que você sabe, tá? Um exemplo, o chamado Príncipe dos Pregadores, o Charles Spurgeon, dizem que ele falou: enquanto Roma queimava, Nero tocava música. Assim são alguns pregadores que, enquanto as almas se perdem, ficam falando coisas secundárias, tá? Outro de Spurgeon: sussurros que não podem ser expressos em palavras são frequentemente orações que não podem ser recusadas. Então você vai vendo, quando eu vejo que a pessoa fala uma coisa que é interessante, até eu posso falar, mas cuidado, se eu não sei quem falou, não falo. João Calvino: quem não estudar a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Daí por diante, botei Calvino por causa de você. Aí vai embora. Eu sabia. Aí, ó, estude a Bíblia, você sabe, creia nela para ser salvo. Jamais pregue o ensino preocupado com o valor da oferta que poderá receber. Queridos, todos precisamos viver. Todo mundo precisa viver, pagar conta, todo mundo tem. Mas eu louvo a Deus que eu nunca saí de nossa casa para falar em nenhum estado desse país, nem de avião, nem de ônibus, nem de trem, nem de carro, nem a pé, nem de lugar nenhum, para receber um tostão na minha vida. Mas é difícil, foi difícil que em alguma viagem assim Deus não me abençoasse financeiramente, ou com saúde, ou com outras coisas. No Espírito Santo, por exemplo, a gente ficou 2 anos fazendo uma obra missionária lá.
Nós nunca gastamos R$1 da igreja, nem de lá nem de cá. Íamos na sexta-feira, depois do meu trabalho, do trabalho dele, e voltávamos na segunda-feira de madrugada, cada um para o seu emprego. Nós sempre fomos com o nosso dinheiro, nós alimentávamos as pessoas que estavam lá, comprávamos gás para os irmãos que estavam passando necessidade, ao contrário, a gente ajudava as pessoas. Então, quando alguém me dá uma oferta, eu fico feliz. Nisso eu não gostava muito, mas hoje eu entendo que Deus está cuidando de mim, tá bom? Mas jamais ficar, não, combinar, não, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Porque a pessoa fica aqui preocupada o tempo inteiro. Será que vai pagar com o cartão de crédito que eu vou receber? Que isso, gente, amor de Deus. Santo de Israel, tá? Aí, para gente terminar, essa é a nossa última coisa. É nosso último slide. Ouçam. Isso aqui é uma historinha que é para vocês refletirem e ir embora agora, que a gente vai imediatamente embora. E eu quero que vocês prestem atenção nessa história que vocês vão encontrar também lá no... A mesma coisa que está aqui no meu, está no de vocês, tá? Tudo que tem ali, só não tem as imagenzinhas. Só tem, apesar que tem uns quadros. Preste atenção. Ninguém agora... Eu sei que está no azul, eu errei por causa do horário. Eu acabei errando o fundo do horário, não esqueci que ia ficar escuro. Observe que é a última coisa que eu vou fazer. Diz assim, o textinho que eu vou ler para vocês. Observe o texto abaixo e reflita. Um pregador estendeu-se por 1 hora durante a pregação. No final, ele quis saber de alguns membros o que acharam da mensagem. Todos foram muito polidos e alguns foram curtos na resposta. Finalmente, o pregador decidiu perguntar para um irmão idoso, conhecido por sua sinceridade. Ele dizia o que pensava, sem nada a perder. Alguns o achavam ácido, outros admiravam a conquista de poder dizer o que se pensava, sem se preocupar em agradar os homens. O pregador perguntou: então, irmão, o que achou da mensagem? Achei que a mensagem foi como uma espada. O pregador logo pensou numa passagem de Hebreus que diz: pois a espada de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções de coração. Hebreus 4:12. Então o pregador perguntou: a mensagem foi afiada como a palavra de Deus? Não, respondeu o irmão. Foi longa, chata e fria. Eu tenho uma coisa muito séria comigo. Eu tenho essa capacidade. Acho que às vezes é defeito, mas às vezes também acho que é pelo que eu fico querendo mais de Deus. Então eu tenho esse lado. Eu observo toda a mensagem, toda a aula, aprendo muito. E eu fico lá pensando, meu Deus, na maioria das vezes eu penso, que mensagem chata. Muitas vezes, principalmente cultos de domingo, em algumas igrejas, eu considero cultos chatíssimos. Estou falando sério. A gente que dirige coisas, a gente quando senta, a gente vai observando. Os irmãos hoje em dia, desculpem, espero que não, eu conheço, eu sei que essa igreja aqui é muito abençoada, mas irmãos, a gente viaja muito, anda muito, a gente vê muita coisa. Muita gente acha que o púlpito é um lugar para se extravasar sentimentos, sensações, sabe? Para mandar resposta ou mandar alguma letra para alguém, sabe? Muitas pessoas usam o púlpito como poder político, de fazer cabeça, sabe? De orientar as pessoas politicamente falando. Gente, púlpito não é nada disso, nem a sala de escola dominical, nem a aula não é para isso. É para ensinar a palavra de Deus, para a edificação de sua alma. É para matar você. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A palavra de Deus, se você vai para um culto, já fiz isso aqui, vou fazer de novo. E faço todas as vezes que eu vier aqui, que for preciso. Toda vez que alguém estiver pregando na igreja, eu quero que você sente-se aí, ouça tudo, e eu quero que você pegue a palavra e se coloque assim, ó, na parede. A palavra tem que te colocar na parede e te apertar, te amassar, te pregar nela, se possível, e você querer sair, ser relutante a ela, e você não conseguir, porque ela é tão dura, mas ela é tão dura, sabe, é tão doída, que ela vai corroendo o teu pecado,
pecado, ela vai desfazendo o mal da tua vida, ela vai te moldando de tal forma que você, quando sair da igreja, conseguir sair desta parede e que você ficar lá imóvel pensando no seu pecado, você será outra pessoa. A palavra de Deus, irmãos, tem que doer. Quando eu vou a um culto que a palavra não me causa dor, que eu só venho alegre, eu fico muito preocupada, porque eu quero ser intimidada por ela. Eu quero sair da igreja sabendo que eu não valho nada, que eu não tenho capacidade de fazer nada sem Ele, de que a minha presença neste mundo, ela é inútil, se eu não puder agradar ao meu mestre, se eu não puder ser útil a Ele, se eu não puder ser útil aos irmãos, se eu não puder servir, se eu não puder servir, eu prefiro não viver. Se você acha que o cargo que você tem, se a carteirinha que você tem na sua carteira, ela vai te fazer um obreiro melhor, você está muito enganado. Se você acha que a quantidade de vezes que você falar aqui, está me chamando porque eu sou muito importante, porque eu sou muito bom, não, você está muito enganado. Não é porque você é importante ou melhor, não. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Quantos ficam de pé nessa noite e você entende que o nosso Deus está aqui, que você entende que você foi flechado nessa tarde, que você entende que a espada foi aí onde você está e te machucou. Quantos estão sentindo dor agora? Porque a minha finalidade não é que você saia daqui sorrindo, nem alegre. Eu quero que você saia daqui hoje sentindo dor. E pense, o que é que eu tenho feito? O que eu tenho feito tem sido suficiente? Eu tenho estudado a Bíblia como professor o suficiente? Eu como pregador, eu tenho estudado, eu tenho planejado, eu tenho tentado fazer material, gastar tempo preparando material para o povo poder ouvir e entender. Ou estou preocupado apenas com a minha indumentária, com a minha roupa, com o meu cabelo, com o que eu vou usar no domingo? Mas também, se eu sou aluno, eu estou lendo a lição, estou estudando a lição, eu estou orando durante a semana para o meu professor, eu estou orando para o meu pastor, ou por quem vai pregar no domingo. Eu fiz um jejum, tirei um dia para jejuar, um horário para jejuar. O que eu fiz? Eu visitei. Eu sorri para os irmãos na rua quando eu os encontrei. Eu os cumprimentei, mesmo que ainda não saiba o nome deles, eu não lembre, porque eu vou a muitos lugares, vejo muitas pessoas. Mas um sorriso faz diferença. Se você saiu hoje assim, eu saio não feliz, mas eu saio entendendo que você começou a ser transformado. Feliz mesmo eu vou ficar quando eu vi você fazendo a obra de Deus, com afinco, com vontade, sabe, sem ter desculpa, sem reclamação, porque não tem um televisor, não tem uma sala, não tem um televisor. Ora, faça o seu material. Mas tem que ir à secretaria pedir dinheiro. Cada folha dessa aqui na ilha é R$2, em Caxias foi R$1,80. Sabe, você não pode, sabe, tirar um pouquinho lá e você contribuir. E você está fazendo o que no domingo que você não traz ninguém para a escola dominical nem de noite para o culto? Como assim? A gente fala uns para os outros, mas temos que falar para a gente diferente também. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força, a Bíblia diz, mas eu tenho que também trabalhar, sabe? Que Deus abençoe a vida de vocês. E entenda uma coisa. De todos aqueles nomes dos 5 ministérios que a gente falou no início, vimos que todos eles têm em comum o ensino da palavra, não foi? Mas vimos que o mestre,
ele está acima, aspas, no sentido de que ele deve estudar mais. Mas quem não é mestre pode se aperfeiçoar e se tornar um deles. Deus se agrada de quem estuda, de quem procura melhorar. E uma coisa que eu aprendi, até eu falei no SEMAD o ano passado, quando eu falei, no ano retrasado, que eu falei, não foi no SEMAD ano passado, eu estava falando na reunião de pastores, eu dizia para eles sobre isso, um pouco, sobre isso não, mas sobre a questão do ministério da igreja. E eu dizia para eles que de todos os ministérios, a coisa que mais eles têm em comum, sabe o que é depois do ensino? É serviço. Todos têm que prestar serviço. Diante de Deus, não tem quem é, eu não sei o maior nome que dá no exército, na aeronáutica, não sei os nomes maiores que tem na general, essas coisas, né? Não sei que o mais baixo é o soldado, não é? Então, diante de Deus é que todo mundo é soldado. Eu só quero ser soldado. Mas eu quero dizer a você que o soldado trabalha. E se você não trabalha, nem soldado você chegou a ser ainda. O que você espera dessa vida que você escolheu para seguir Jesus? Sentar e ver o tempo passando e as almas morrendo, e os irmãos que vêm à igreja tendo morte devagar e lenta aos seus olhos, porque tem muita gente assim na igreja hoje, morrendo dia a dia, porque estão fracos espiritualmente, a gente nem liga para eles. Senhor, eu quero te dar graças nessa hora, porque esta foi a tua palavra, Senhor, que foi trazida hoje. Senhor, eu sei que esse curso que Deus, tu colocaste no coração de teu filho para ser dado, entregue aqui, não tem sido à toa. E eu creio, Senhor, firmemente que no dia de hoje, assim como eu estou me sentindo toda moída, Senhor, eu estou me sentindo toda moída, toda apertada pela palavra que eu mesma falei hoje. Que teus filhos também saiam assim, refletindo sobre o que eles têm feito, o que não têm feito, sobre como eles podem melhorar na tua obra. Senhor, que eles podem, Senhor, fazer tanta coisa para melhorar, mas até então estavam com os olhos fechados. Senhor, abre os olhos nesse início de noite, cada um de nós. Nos faz perceber, Senhor, que podemos fazer muito mais para Ti do que temos feito. Podemos ganhar muito mais pessoas desse mundo para Ti, Senhor. Senhor, nos dá agora capacitação, nos transforma, Senhor, de forma que possamos ser realmente soldados armados com a armadura do cristão, que possamos, Senhor, ter fruto do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, que a palavra ao sair de nossa boca, Senhor, ela tenha objetivo, que ela transforme as vidas para a glória e honra do Teu nome, a começar pela nossa própria, Senhor. Senhor, que amanhã de manhã ao acordar, cada um dos Teus filhos que aqui está hoje, Senhor, percebam-se diferentes, mudados pelo Teu Espírito Santo, e que sintam-se, Senhor, chamados, convocados para lutar pelo Teu reino, Senhor, sem que o pastor chame, mas que eles venham buscar, Senhor. Senhor, que venham buscar. Eu clamo a Ti nessa noite, Senhor, para que Tu nos modifique e nos transforme, de forma que a nossa vida possa ser um testemunho vivo daquilo que Tu tens feito por nós. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor?